Bom dia, eu sou a Vitória e seja bem-vindo ao Vexa. Muita gente acredita que depois da morte tudo acaba, que a pessoa vai embora e não deixa nada para trás. Mas quem passa muitas noites na estrada aprende que nem sempre é assim. Eu também pensava de forma lógica, para mim tudo tinha explicação. Cansaço, medo, coincidência ou problema no carro. Até a noite que recebi um aviso que não tinha como ignorar. Se estou vivo hoje, foi por causa dele. Isso aconteceu no fim dos anos 90, quando eu ainda trabalhava como taxista nas madrugadas de Campinas. Meu nome é Renato, e por mais de 20 anos eu trabalhei como taxista em Campinas, no interior de São Paulo. Isso aconteceu no fim dos anos 90, quando não existia aplicativo GPS no celular e essas facilidades de hoje. Naquele tempo, a gente trabalhava no rádio, no instinto e na coragem. Eu rodava muito de madrugada, porque era o horário que mais me rendia. Menos trânsito, mais corrida, mais chance de voltar para casa, com dinheiro suficiente para segurar as contas. Naquela época, eu era casado com a Rosângela, mulher boa, guerreira, daquelas que aguentam a vida nas costas sem reclamar muito. Só que ela carregava um peso enorme dentro de casa. A mãe dela, Dona Alzira, já vinha muito doente fazia anos. Era problema de rins, coração fraco, pressão descontrolada. Uma coisa atrás da outra. Eu mesmo perdi as contas de quantas vezes eu coloquei aquela senhora no banco de trás do meu táxi para levar em consulta, exame, internação, retorno, emergência. Dona Alzira não era uma pessoa fácil. Ela era amarga, reclamava de tudo, implicava comigo sem motivo. Mas, com o tempo, a presença dela virou parte da rotina. Eu conhecia o jeito dela tossir, o barulho da respiração cansada, o esforço que fazia para entrar no carro. Era como um móvel velho dentro da casa, pesado, gasto, mas tão presente que você já nem imagina o lugar sem ele. Eu vi aquela mulher definhar aos poucos. A última vez que levei Dona Alzira no meu táxi foi uma madrugada de terça-feira. Eu lembro porque tinha começado uma garoa fina e a rua estava vazia. A Rosângela saiu desesperada de dentro de casa, chorando, dizendo que a mãe não conseguia respirar direito. Nós enrolamos Dona Alzira numa manta e praticamente carregamos ela para o carro. Ela já entrou mole, fraca, sem reação. Eu arranquei com o táxi o mais rápido que dava. No meio do caminho, escutei um som estranho vindo do banco de trás. Um engasgo grosso, úmido, depois veio o vômito. O cheiro subiu na mesma hora, forte, azedo, impregnando tudo. Quando olhei pelo retrovisor, vi o corpo dela se curvando de um jeito esquisito. Os olhos virados, a boca aberta, a pele ficando sem cor. Eu cheguei a encostar o carro, por impulso, mas minha esposa gritou para eu continuar, então continuei. Chegamos no hospital, mas já era tarde demais. O médico falou em infarto fulminante, provocado pelo estado debilitado dela. Foi duro, mesmo com todas as dificuldades. Morte dentro da família nunca passa batido. Enterramos Dona Alzira, fizemos missa, rezamos por ela e a vida foi seguindo como sempre segue, mesmo quando a gente acha que não vai conseguir. Uns 3 meses depois, eu estava numa noite ruim de trabalho. Pouca corrida, frio, garoa voltando, aquelas horas mortas em que a cidade parece abandonada por Deus. Foi quando o rádio chiou e a atendente do ponto me chamou. Disse que tinha uma corrida para mim num bairro mais afastado, lá pros lados do Jardim Itatinga. O passageiro estaria esperando sozinho numa rua pouco movimentada. A voz dela estava apressada, como se quisesse que eu chegasse logo. Eu confirmei e fui. No trajeto, parei num sinal fechado em frente a uma loja escura. Aproveitei para acender um cigarro. O vidro estava meio aberto, a fumaça saindo devagar. E eu ali, olhando para o nada, cansado. Quando senti uma coisa estranha, não foi um som.
Não foi um cheiro, foi presença. Olhei para o retrovisor e ali no banco de trás estava a Dona Alzira. Até hoje eu não consigo descrever aquilo sem sentir o corpo gelar. Não era lembrar dela, não era uma imaginação comum. Ela estava ali, sentada, dura, pálida demais, o rosto chupado, os olhos fundos, escuros, fundos demais, como se não tivesse brilho nenhum, e o pior, ela me encarava fixo, balançando a cabeça devagar, de um lado para o outro, como quem dizia não, não vá, não pegue essa corrida. Na hora eu travei, minha mão grudou no volante, o cigarro queimou entre meus dedos e eu nem senti. Tentei virar os olhos, olhar direito, falar alguma coisa, mas parecia que meu corpo tinha esquecido como obedecer. Fechei os olhos por um segundo, senti o coração batendo forte no pescoço. E quando abri de novo, o banco estava vazio. Vazio. Eu fiquei alguns segundos sem respirar direito. Depois me convenci da única coisa que um homem cansado tenta pensar numa hora dessas: excesso de trabalho, estresse, sono, vista cansada. Falei isso para mim mesmo mais de uma vez, mas o medo não saiu. Continuei dirigindo, só que com uma sensação horrorosa nas costas, um frio subindo da cintura até a nuca. A mão esquerda começou a formigar no volante. Eu não estava nem perto do endereço ainda, quando o táxi simplesmente morreu. Do nada, o motor falhou, as luzes piscaram e o carro apagou no meio da rua. Tentei virar a chave várias vezes. Nada. Desci, abri o capô, mexi no que dava para mexer e nada. O rádio ainda funcionava. Então avisei o ponto e pedi que mandassem outro motorista para cobrir a corrida. Depois pedi um reboque. Meu carro foi levado para a oficina do ponto e eu fui para casa com a cabeça pesada, sem coragem de contar para minha esposa o que eu tinha visto. Dormi mal. Na verdade, nem sei se dormi de verdade. Na manhã seguinte, quando cheguei ao ponto para saber se iam me liberar outro carro, senti um clima esquisito no ar. Todo mundo falando baixo, rosto fechado. Foi aí que um dos motoristas me puxou de lado e perguntou se era verdade que eu tinha recusado uma corrida na noite anterior por causa de problema mecânico. Eu disse que sim, então ele me contou. O colega que foi no meu lugar não voltou para casa. O carro dele desapareceu e ninguém conseguiu falar com ele pelo rádio, nem pelo telefone do ponto. Encontraram o corpo 2 dias depois, num terreno vazio, perto de uma área da mata. Estava amarrado, cheio de marcas de violência. Largado como se não valesse nada. Levaram o táxi e o dinheiro da noite. Eu não respondi nada. Naquele momento, a única coisa que eu consegui sentir foi um peso horrível no peito, porque no fundo eu sabia que se meu carro não tivesse quebrado, teria sido eu. Até hoje eu passo devagar quando entro naquela região e de vez em quando levo flores no túmulo de Dona Alzira. Em vida ela foi uma pessoa difícil, mas depois de morta foi ela quem entrou no meu caminho pela última vez, para me arrancar das mãos da morte. Tem gente que diz que os mortos precisam descansar. Eu também achava. Hoje eu penso diferente, porque às vezes alguém não volta para assustar, às vezes volta para te proteger, e eu só estou vivo por conta disso. Naquela noite, minha sogra resolveu me avisar antes que fosse tarde demais. Relato 2. Meu nome é Márcio, e isso aconteceu comigo em 2001, quando eu trabalhava de táxi em Goiânia. Naquele tempo, minha rotina era sempre parecida. Eu fazia ponto perto de uma parada antiga, numa avenida movimentada, e começava cedo demais, antes do sol nascer direito. Tinha passageiro fixo, gente que já me conhecia pelo nome, gente que até preferia esperar alguns minutos só para ir comigo. Taxista acaba virando parte silenciosa da vida dos outros. A pessoa entra no carro, fecha a porta e, sem perceber, começa a soltar ali dentro coisas que nunca diria nem para alguém da própria família. Foi assim que conheci a Helena.
Ela devia ter uns 30 e poucos anos. Era professora de escola pública. Sempre muito bem arrumada, discreta, dessas mulheres que chamam a atenção mais pelo jeito do que pela beleza em si. Mas ela era bonita também. Tinha uma expressão séria, os olhos cansados e uma educação rara. Começou pegando corrida comigo quase sem querer. Um dia entrou no meu táxi às 6:30 da manhã para ir até uma escola estadual do outro lado da cidade. No dia seguinte, estava me esperando de novo, e no outro também. Em menos de 2 semanas, aquilo virou hábito. Eu passava em frente à casa dela todos os dias no mesmo horário. Às vezes, ela já estava no portão, bolsa no braço, cabelo preso, pastas de provas ou cadernos na mão. Entrava, dava bom dia e seguíamos. No começo, nossas conversas eram simples. Coisas de trânsito, tempo, cansaço, notícias da cidade. Só que com o passar do tempo, ela começou a se abrir. E foi assim que fiquei sabendo do casamento dela. Ou melhor, do fim dele. Helena tinha acabado de sair de uma separação complicada. O ex-marido era possessivo, agressivo, daqueles homens que não aceitam perder o controle sobre a mulher. Segundo ela, o pior nem tinha sido a briga em si, mas o desgaste. Discussão constante, ameaça, pressão, medo, vizinho ouvindo grito e fingindo que não era com ele. Ela contava aquilo olhando pela janela, como quem sentia vergonha por ter passado por aquilo. E eu fazia o que dava para fazer, escutava. Às vezes dizia uma ou outra palavra. Falava que ela tinha sido corajosa, fez certo em sair, que ninguém merece viver pisando em ovos dentro de casa. Eu nunca passei do limite, nunca dei em cima, nunca tentei bancar o Salvador. O que nasceu ali foi um carinho quieto, uma preocupação sincera. Eu gostava de saber que pelo menos naquele trajeto, entre a casa e a escola, ela estava segura. Isso durou pouco mais de 2 meses. Numa sexta-feira, cheguei no horário de sempre, buzinei uma vez e nada. Esperei mais uns minutos e nada. Achei estranho, porque Helena era pontual num nível quase militar. Liguei para ela, chamou e caiu na caixa postal. Pensei que talvez tivesse passado mal, ido com outra carona, dormido demais, coisa comum. Fui embora e segui o dia. Só que na segunda-feira ela também não apareceu, nem na terça, nem na quarta. No começo bateu irritação, sendo sincero. Eu pensei, custava avisar? Depois de tanto tempo, de tanta conversa, de tanta confiança, o mínimo era mandar um recado. Mas essa irritação foi dando lugar a outra coisa. Uma inquietação difícil de explicar. Uma sensação de que aquilo não combinava com ela. Helena podia ser reservada, podia estar ferida por dentro, mas não era irresponsável, não sumiria assim. Na quinta-feira, às 6:15 da manhã, meu celular tocou. Quando olhei a tela, vi o nome dela. Na hora, meu corpo inteiro ficou em alerta. Atendi rápido, achando que finalmente ela ia explicar o sumiço. Mas do outro lado não vinha nenhuma voz. Só um chiado baixo, uma interferência seca, algo igual televisão fora do ar. Um ruído ruim, distante, como se o telefone estivesse no fundo de algum lugar fechado. Falei alô várias vezes, chamei pelo nome dela. Nada. Só aquela estática. Desliguei com o coração apertado. Fiquei alguns segundos olhando para o celular na minha mão, sem saber o que pensar. Podia ser problema na linha, podia ser ligação acidental, podia ser qualquer coisa, mas a verdade é que naquela hora eu já sentia que tinha algo muito errado. Entrei no carro e fui direto para a casa dela. Dessa vez nem buzinei, desci e bati no portão com força. Chamei o nome dela alto, esperei, bati de novo. Joguei pedrinhas na janela da frente, nada. A casa estava toda fechada, silenciosa, de um jeito estranho. E foi aí que senti o cheiro. Era um cheiro pesado, podre, quente, não parecia esgoto, não parecia lixo comum, era pior. Um odor de coisa apodrecendo, fechada há dias.
Na hora, meu estômago embrulhou. Dei 2 passos para trás e tapei o nariz por reflexo. O fedor vinha dali de dentro, eu tinha certeza. Voltei pro táxi tremendo, e foi nesse momento que o que aconteceu me destruiu de vez. Assim que fechei o portão do carro, senti o perfume dela, do nada, forte e nítido. Era o mesmo perfume doce que Helena usava todos os dias. O mesmo que ficava no banco depois que eu deixava ela na escola. O mesmo que às vezes grudava no tecido do carro até o fim da manhã. Só que naquela hora, o cheiro estava fresco, presente, como se ela tivesse acabado de entrar e sentado atrás de mim. Meu peito travou, eu olhei pelo retrovisor por impulso. O banco estava vazio, mas o perfume continuava ali. Não sei explicar a sensação. Foi medo, tristeza, choque, tudo junto. Meus olhos encheram d'água na mesma hora. Eu não vi fantasma, não ouvi voz, não apareceu o vulto, mas alguma coisa dentro de mim entendeu. Entendeu antes da minha cabeça aceitar. Era como se Helena estivesse tentando me dizer: eu estou aqui, olha pra mim, me encontra. Peguei o telefone e liguei pra polícia. Falei atropelado, nervoso. Disse que tinha uma mulher desaparecida, que havia um cheiro muito forte saindo da casa dela, que ela não atendia havia 3 dias. Talvez eu tenha parecido desesperado demais, mas graças a Deus me levaram a sério. Mandaram uma viatura. Quando chegaram, eu ainda estava lá. Trouxeram o chaveiro, forçaram a entrada, e eu cometi o erro de entrar junto. Até hoje eu não queria ter visto. Helena estava caída na sala, ainda com a roupa que provavelmente tinha usado para sair ou chegar do trabalho. A bolsa perto do corpo, os sapatos no pé. O chão manchado de sangue já escuro. A cabeça dela tinha sido atingida várias vezes com algum objeto pesado. O cheiro era insuportável. As moscas já tomavam conta da casa. A cena tinha uma quietude tão cruel que parecia que o tempo tinha parado ali, só para apodrecer junto com ela. Passei mal, tive que sair. Os policiais me fizeram perguntas por horas, viram minhas ligações, quiseram saber minha relação com ela, meus horários, minha rotina. Eu entendi, faz parte, mas dias depois a verdade apareceu. O ex-marido tinha ido até lá, houve briga, ele não aceitava o fim. Não aceitava ser deixado. Não aceitava perder o controle. Matou Helena dentro da própria casa e foi embora, deixando ela ali como se fosse nada. Prenderam o homem, ele confessou. Mas a justiça às vezes chega tarde demais para quem precisava dela. Depois disso, nunca mais fui o mesmo no trabalho. Continuei dirigindo por necessidade, mas perdi aquela leveza automática que eu tinha. Passei a olhar mais para os passageiros, mais para as casas, mais para o silêncio. E por muito tempo, principalmente quando eu rodava sozinho à noite, o perfume dela voltava, do nada e sem motivo. Sem passageira no carro, só aquele cheiro doce tomando a cabine por alguns segundos, como se alguém estivesse sentado atrás de mim outra vez. Tem gente que entra no táxi e vai embora da sua vida no mesmo instante em que fecha a porta. Mas tem gente que fica. Helena ficou. E até hoje eu acredito que se eu encontrei o corpo dela e se a verdade veio à tona, foi porque ela mesma me chamou, não com palavras, não do jeito que os vivos fazem, mas do único jeito que ainda podia, com o último sinal, com uma última corrida, com uma presença que nunca mais desceu do meu carro. Terceiro relato. Meu nome é Roberto, e no fim dos anos 90 eu trabalhava como taxista em Belo Horizonte. Naquele tempo, eu rodava muito à noite, principalmente em dias de chuva, porque quase ninguém queria ficar no ponto, esperando o passageiro em madrugada ruim. Eu tinha um Fusca adaptado para táxi, branco com faixa azul meio gasta, mas era um carro valente. Não era bonito, não era confortável, mas me tirava de casa e me trazia de volta com algum dinheiro do bolso. Naquela época, eu gostava da madrugada.
A cidade ficava com outra cara, as avenidas vazias, os semáforos piscando no amarelo, o barulho da chuva batendo no teto do carro. Tudo isso dava uma sensação esquisita de paz. Só que quem trabalha à noite sabe, a paz às vezes é enganosa. Tem noite que o silêncio não acalma, tem noite que ele avisa. Isso aconteceu em julho de 1998. Devia ser perto de 3 da manhã. Chovia sem força, mas sem parar. Aquela garoa grossa que encharca igual temporal. Eu estava descendo por uma rua pouco movimentada, perto de uma região alta da cidade, quase na transição para um baixo mais afastado, cheio de rua de barro, casa pela metade e terreno vazio. A neblina estava baixa e os postes jogavam aquela luz fraca, amarelada, que mais confunde do que ajuda. Foi aí que eu vi um homem parado debaixo de um poste. Ele estava todo molhado, como se estivesse ali fazia tempo. Magro, curvado, usando um sobretudo velho e escuro. Levantou o braço sem pressa, como quem já sabia que eu ia parar. Encostei o carro, destravei a porta e ele sentou sem dizer boa noite. Sem perguntar preço, sem nada. Só falou o destino, numa voz rouca e cansada, e eu segui. Nos primeiros minutos, a única coisa que se ouvia era a chuva e o limpador de para-brisa, rangendo no vidro. De vez em quando, eu olhava pelo retrovisor, mais por hábito do que por desconfiança. O velho estava quieto demais, sentado duro, as mãos fechadas sobre os joelhos, olhando para fora. Mas tinha um detalhe que começou a incomodar. De tempos em tempos, ele virava a cabeça lentamente e olhava para trás, como se estivesse conferindo se alguém vinha seguindo a gente. Depois de alguns minutos, perguntei se estava tudo bem. Ele demorou para responder. Aí disse que antes de ir para o endereço que tinha passado, precisava fazer uma parada para buscar a neta. Eu não gostei da ideia, sendo sincero. Corrida de madrugada, mudança de trajeto, bairro ruim, chuva, passageiro estranho. Nada disso costuma terminar bem. Mas naquele tempo, a gente aprendia a não questionar demais. Eu só falei que teria acréscimo no valor. Ele concordou com a cabeça e me indicou o novo caminho. Começamos a subir uma rua de terra estreita, cheia de lama. O carro patinava um pouco em alguns pontos. Quanto mais a gente subia, menos iluminação existia. Chegou uma hora em que os faróis do táxi eram praticamente a única luz naquele pedaço do mundo. No fim da subida, apareceu uma casa velha, isolada, com um reboco pela metade e um aspecto abandonado. O homem pediu para eu esperar, desceu e foi até a porta e bateu. Eu fiquei de olho, com aquele medo besta de surgir alguém dos dois lados e me render ali mesmo. Só que ninguém apareceu de repente. Depois de 1 ou 2 minutos, vi o velho voltar, segurando a mão de uma menina. Ela devia ter uns 8 anos, talvez 9 no máximo. Usava uma capa de chuva amarela com capuz, dessas que cobrem quase o corpo todo. Andava devagar, arrastando um pouco os pés, como se estivesse com frio ou sono. Ela entrou no banco de trás e se sentou sem falar uma palavra. O velho entrou logo depois e pediu que eu seguisse para o primeiro endereço. Foi aí que o desconforto começou de verdade. Nenhum dos dois falava, nenhum. Nem um cochilo, nem um pedido, nem um suspiro mais fundo. Só a chuva, o motor e aquele silêncio pesado ali atrás. Eu olhava no espelho e via a menina pequena, encolhida, o rosto escondido pelo capuz. O velho, ao lado dela, estava ainda mais rígido do que antes. Parecia tenso, impaciente, como se estivesse atrasado para alguma coisa que eu não entendia. A sensação dentro do carro mudou. O ar ficou gelado de um jeito estranho, muito além da chuva. Meus braços começaram a arrepiar e eu tive 2 ou 3 vezes a nítida impressão de que alguém soprava perto da minha nuca.
Não era vento da janela, era outra coisa. Um frio vivo, um frio de presença. Depois de um tempo, chegamos a outra rua ruim, também sem asfalto, com poucas casas e muito mato em volta. O velho pediu para parar em frente a uma construção escura, sem nenhuma luz acesa. Ele desceu primeiro, abriu a porta da menina e segurou o braço dela para que ela saísse. Foi nessa hora que eu senti algo errado de vez. Ela não parecia querer descer. Ficou alguns segundos parada, como se resistisse. Só saiu quando ele a puxou. Os dois caminharam até a entrada daquela casa, ficaram imóveis por um instante diante da porta. Depois desapareceram no escuro. Eu esperei 1 minuto, 2, 3, a chuva continuava batendo no teto, e eu ali com as mãos no volante, tentando decidir se ir embora ou não. Aí o velho reapareceu sozinho e voltou pro táxi. Sentou no banco de trás e pediu que eu levasse mais adiante, até um ponto perto de um terreno baldio. Eu perguntei, meio sem graça, se a menina tinha ficado bem. Ele respondeu sem olhar para mim, numa voz quase sumida, que a mãe dela estava esperando lá dentro. Segui o caminho. Só que quando chegamos ao lugar indicado, ele pediu um instante para buscar o dinheiro. Desceu do carro, andou alguns passos em direção ao escuro e desapareceu. Não é força de expressão, ele desapareceu. Não entrou em casa nenhuma, não dobrou esquina nenhuma, não pulou o muro. Simplesmente sumiu da minha vista, como se a noite tivesse engolido ele. Eu fiquei travado, olhando fixo para aquele ponto, tentando entender se a chuva estava atrapalhando minha visão, se eu estava cansado demais ou se tinha enlouquecido de vez. Esperei ali uns 15 minutos, nada. Foi então que uma ideia começou a martelar minha cabeça. E a menina? Se aquilo tudo fosse algum golpe, se ele tivesse deixado sozinha naquela casa, se houvesse algo errado, eu ia carregar aquilo para sempre. Contra toda a lógica, virei o carro e subi de novo para a rua de barro onde tinha buscado os dois. A subida parecia pior na volta, mais lama, mais neblina, mais escuridão. Quando parei em frente à casa e joguei a luz alta, senti meu estômago afundar. A casa não tinha jeito de habitada. As janelas estavam cobertas com tábuas velhas, a porta principalmente. Também estava travada por madeira pregada de fora. Não havia sinais de uso recente, nem marca de pisada, nem luz, nem nada. Mas o pior não era isso. Na frente da casa, quase coladas ao chão encharcado, havia 3 cruzes de madeira, 2 maiores, uma menor. Desci do carro, debaixo da chuva, e cheguei perto o bastante para ver os nomes quase apagados e as datas antigas. A cruz pequena era de uma criança. A idade batia com a idade da menina, que eu tinha acabado de levar. Uma das maiores era de uma mulher, e a outra de um homem mais velho. Na hora, minhas pernas ficaram bambas. Eu senti um pavor tão grande, tão cru, que nem consigo explicar direito. Voltei pro carro, sem conseguir rezar, sem conseguir pensar, sem conseguir olhar pros lados. Só queria sair dali. Nos dias seguintes, eu quase não dormi. Contei o que tinha acontecido a outro motorista do ponto, um sujeito mais velho, que conhecia muita história da cidade. Ele ficou quieto enquanto eu falava, e quando terminei, disse que naquela casa tinha acontecido uma desgraça anos antes. Um homem teria surtado, depois de uma briga, matado a própria filha e a neta, e depois tirado a própria vida. O caso tinha sido comentado por um tempo, saído até em jornal local, mas acabou sendo engolido, como tudo sempre é. Naquela hora, tudo fez sentido do pior jeito possível. O velho, a menina, a casa, as cruzes e aquele silêncio dentro do meu carro. Depois daquela madrugada, eu nunca mais trabalhei tranquilo à noite. Continuei por um tempo porque precisava do dinheiro, mas já não era a mesma coisa. Toda a rua escura parecia esconder alguém. Toda a corrida silenciosa me deixava com a mão suando no volante. E até hoje, quando começa a chover de madrugada, eu lembro daquela capa amarela no banco de trás e da sensação gelada subindo pela nuca.
Tem passageiro que entra, paga e vai embora, mas alguns só pegam carona para repetir o caminho da própria tragédia. E até hoje eu não sei o que foi pior naquela noite: descobrir que levei 2 mortos no meu táxi ou perceber que eles pareciam saber exatamente para onde estavam voltando. E foi por isso que depois daquela noite eu nunca mais entrei na estrada da mesma forma. Tem coisa que a gente vê uma vez só e ainda assim carrega para a vida inteira. Se essa história te prendeu aqui, já deixa o seu like e se inscreve no Vexa. E me conta nos comentários: você acredita que algumas pessoas ainda conseguem voltar para dar um último aviso?